Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carla Freitas, eu sou psicóloga clínica, atuo na área há 20 anos, né? E sou especialista em neuropsicologia, em psicopedagogia, terapeuta do desenvolvimento e da aprendizagem infantil e atuo há 20 anos nessa área de reabilitação. Trabalhei em 10 anos na área educacional e em 15 anos na ACD como supervisora do setor de psicologia, tá? Coordenando toda a equipe de psicólogos com trabalhos de orientação parental, avaliação, acompanhamento individual e em grupo. E hoje eu vou falar um pouquinho, né? Falei dessa minha trajetória rapidamente profissional, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o papel da família, né, nesses tempos de pandemia e a importância das intervenções psicológicas. Então, qual é o objetivo dessa aula hoje, né? Desse bate-papo, na verdade? Conceituar a família, né? A gente refletir um pouco da importância e do papel da família, né? Refletir sobre os impactos da pandemia nesse universo familiar e as intervenções psicológicas nesse tempo de crise, né? E essa importância que hoje a gente tem, né? Desse cunho maior que é família, né? Para justamente a gente conseguir superar os desafios, né? A cada dia, né? Nesse meio afetivo. Então, família, vamos conceituar a família. O que é que a gente entende por famílias, né? Laços afetivos que determinam justamente essas relações. Então, é um conjunto de pessoas consideradas como unidade social, como um todo sistêmico, onde se estabelecem relações entre seus membros e o meio exterior. Compreende-se que a família constitui um sistema dinâmico, o qual contém outros subsistemas em relação ao desempenho, né, de suas funções importantes na sociedade, como sejam, por exemplo, o afeto, a educação, a socialização e a função reprodutora. Os fatores econômicos, políticos e sociais, culturais, demográficos e tecnológicos, eles contribuem de forma decisiva para essas alterações na estrutura dessa dinâmica, né? Nesse sentido, a evolução social determinou a evolução do conceito de família, fazendo surgir novos tipos de organização familiar, onde variam a estrutura, a dinâmica, a cultura, as relações e funções, tornando a sua compreensão mais complexa e global. Dias 2011, né? Então, se a gente para fazer essa autorreflexão, a família é o primeiro laço, né, onde a gente vai construir justamente as nossas funções afetivas, sociais, econômicas, e ela vai direcionar, né, muito o que a gente vai poder escolher, contribuir, enfim, viver nesse meio social, positivamente ou não, dependendo da estrutura psíquica e emocional dessa família, que aí envolve todas essas questões políticas, sociais, demográficas, enfim, e o sujeito vai estar inserido. Então, tempo de pandemia, né? Então, vivemos hoje, né, um tempo, um ano diferente, né? Em nenhum momento, né, da vida de ninguém a gente se pensou viver o que a gente está vivenciando, né? Hoje estamos num momento não de calmaria, mas de readaptações, né? Mas se a gente voltar alguns meses atrás, tá? O ano começou, né? Fevereiro, março, e aí tudo parou, né? Parou a vida, parou a família, né? De que forma? Né? Então, hoje, uma palavra muito, né, muito presente é ressignificar, né? É reaprender, readaptar, né? Coisas que a gente costuma ter que, ao longo da nossa vida, né, ir construindo, mas esse ano de 2020 foi um ano decisivo, assim, para que a gente não tivesse tempo nem para pensar. Tivemos que nos readaptarmos, né, às aulas, à vida, à família, né, às questões financeiras, sociais, culturais. Então, a mudança veio nessa questão de se reinventar, desapegar, inovar, adaptar. Então, é uma constância, né? Nós estamos a cada dia vivendo esse ciclo, né? Reinventa, desapega, inova, adapta, aprende e muda, tá? De uma maneira que sem tempo para isso, né? Onde essa família tem esse papel decisório, decisivo na vida, né, do sujeito, porque ela é que vai dar esse sustento,
tá? Para que a gente consiga passar por tudo isso de uma maneira, né, se assim pode se considerar, né, mais tranquila dentro do possível. Então, a intensificação da convivência familiar no período de isolamento social faz repensar antigos conflitos e reativar adormecidos potenciais de resiliência, né? Então, resiliência também é uma palavra, assim, hoje que está muito, né, sendo falada e precisando muito ser entendida, né? Porque eu acho que a gente, do que a gente está vivendo, a gente está precisando muito, né, de se reinventar e de ser resiliente em muitas situações. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade, tá? Então, a saúde mental, ela é, né, o viés e o principal controle emocional do sujeito. E a família, o sujeito inserido nessa família de um contexto, né, social tranquilo, onde vai dar esse respaldo de um bom acolhimento, vai fazer com que o sujeito ele consiga ter, né, uma saúde mental, né, dentro de todos esses conflitos que a gente está vivenciando em função da pandemia, para que a gente consiga fazer boas escolhas, né, e se adaptar e ser resiliente a toda essa situação, né, a qual estamos vivendo. Então, assim, Marlos, ele define 5 categorias básicas para as necessidades humanas, tá? Então, o que é que ele acredita? Que o sujeito, né, ele fez uma figura de uma pirâmide para a estruturação desse sujeito. De que forma? Quais são essas 5 categorias, tá? Então, é fisiológica, segurança, amor, né, relacionamentos, estima e realização pessoal, tá? Então, o que que representa essa pirâmide? A base, né, que são as nossas necessidades básicas, que é respirar, comer, água, sono, homeostase, excreção, enfim, essas necessidades básicas da vida da gente. Segurança, né? Segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, da família, né? Da saúde e da prosperidade. Amor e relacionamentos, amizade, família, intimidade sexual, enfim, as relações que a gente cria ao longo da vida, né? Que essas relações não necessariamente são só familiares, né? São relações, né, independente da consanguinidade. Estima, né, que é a autoestima, a confiança, a conquista, o respeito que a gente vai buscar, o respeito nosso, o respeito dos outros, é o que a gente vai se estruturar diante da vida, né? Através das nossas conquistas pessoais, profissionais, e aí essas autorrealizações elas vão acontecendo. E a realização pessoal, né? Que é a moralidade, a criatividade, a espontaneidade, a solução de problemas, a ausência de preconceitos, a aceitação dos fatos. Então, assim, se a gente para pensar, né, nessa base, a gente precisa, obviamente, a gente não pode ir para o topo dessa pirâmide sem trabalhar a base, né? É a construção de um prédio, eu costumo comparar, né? O prédio ele precisa ter uma boa base para dar uma boa sustentação, para daí crescer os andares, né? Entrar os móveis, as famílias, enfim. Então, esse prédio ele está estruturado para receber. Então, assim, o ser humano ele precisa dessa estruturação, ele precisa dessa base para ter um bom desenvolvimento, né? Sociocultural, pessoal, emocional, enfim. Todo esse conceito, né, do sujeito. E aí, o que é que a gente vem identificando, né, nesses desafios, né, desses enfrentamentos? Então, o que é que Soares ele traz, né? Nós tivemos, né, uma mudança brusca de rotina, tá? Dificuldades para realizar essas atividades, né, por escolha e de prazer, né? A desorganização desse ambiente, conflito nas relações, né? Passou a família a conviver mais, a estar mais próxima, a conviver com situações, né, mais financeiramente falando difíceis, com a própria doença, né, com uma coisa muito ali, né, você convivendo dia a dia, diante daquilo sem ter um intervalo, então todo mundo junto no mesmo ambiente, tá? A falta de privacidade, né, e essa privação do contato social, porque de alguma forma você saía, você ia trabalhar, você fazia alguma coisa, e se passou aí ao longo de 3 meses, vamos pensar assim, todo mundo muito confinado, né, muitas vezes em ambientes que né, só se tinha um local para se estar, um vão para se estar, né,
e, consequentemente, os casos de violência e o acúmulo aí dessas atividades, né, que a gente sabe que aumentou bastante. Então, as reações físicas e emocionais apresentadas por famílias em isolamento social, né? Então, com relação à questão física, mudança de padrão do sono, mudança no hábito da alimentação, alteração da capacidade da atenção e da memória, abuso no consumo de álcool, cigarro, medicamentos, né, e outras substâncias, a exaustão e o isolamento, tá? E os aspectos emocionais, que isso, né, veio a aumentar mais, medo, preocupação, apatia, ansiedade, angústia, incerteza, frustração, raiva, desesperança, enfim, né? Toda essa mistura de sentimento, né? As questões emocionais, isso aí não está ausente em função, né? Veio por conta da pandemia, de forma alguma, né? Nós vivemos ao longo da nossa vida esses conflitos existenciais, emocionais, né? Muitas vezes nas situações corriqueiras da nossa vida, seja pessoal, seja profissional, né? Onde quer que ela venha para o familiar, enfim. Só que com a pandemia, né, isso veio é o que eu chamo de gatilho, né? Foi o gatilho para que essas excesso de preocupação, né, medo, aumentassem muito mais, pela incerteza do que isso traz, né? Embora nós não tenhamos uma previsibilidade da vida, mas a gente programa, né? A gente programa, a gente está em janeiro, já pensa em junho, já pensa em dezembro, o que a gente vai fazer. A nossa vida, nós vivemos nesse planejamento. Podendo ser um planejamento mais organizado, tem pessoas mais organizadas, né? E não, né? Eu costumo dizer assim, tem pessoas que dizem para mim, eu não planejo a minha vida, as coisas acontecem. Mas mesmo você não planejando, você tem uma previsibilidade, né? Do que pode e do que vai acontecer, né? E aí, quando veio a pandemia, né? Tirou o nosso chão, né? Perdemos essa previsibilidade. Por mais que não organizemos ou tenhamos um planejamento, mas a previsibilidade ela existe. A gente sabe que todos os dias a gente vai acordar, a gente vai para uma escola, a gente vai para um trabalho, a gente vai para casa visitar familiares, que no final de semana a gente vai para um aniversário, enfim, né? Existe essa previsibilidade. E aí, com a pandemia, essa previsibilidade sumiu. Estávamos vivendo o presente, né? Que a gente só vive o presente, na verdade. Mas um presente doloroso, um presente inseguro, um presente incerto, um presente difícil de se viver, porque a gente não sabia ou não sabe o que vem ali, né? Hoje em dia, com esse pseudo-controle, vamos assim dizer, dá uma segurança maior com a volta, né, ao trabalho, a abertura de escola, enfim, as famílias começaram a conviver mais com outros grupos familiares, mas ainda é uma vida incerta, né? Ainda é uma incerteza, né? Todo mundo com a esperança da vacina, para que as coisas, né, voltem, né, ao normal. E que normal é esse, né? Será que a gente volta a um normal anterior? Que normal é esse? Então, qual a crise que tem prevalecido nesse período, né? Então, assim, são muitas crises, né, se a gente for parar para pensar. Primeiro, a crise econômica, né, o medo de perder o emprego, ou hoje as pessoas vivenciam essa perda de emprego, né, de fato, né, porque aí mexe com a questão financeira, mexe com, né, todo um contexto familiar, mais uma mudança familiar, né. Crise na saúde, né, o principal é o medo do contágio e o medo da morte, tá? Somos sujeitos finitos, sabemos disso, né, da nossa finitude, mas vivemos na pseudo-ideia de que vamos morrer velhinhos, né? Com tudo que a gente programou para a nossa vida, né? Enfim, né? Com as coisas mais ou menos organizadas, é o que todo mundo pensa, né? Ninguém pensa, eu vou morrer aos 40 anos, vou morrer, não. A gente não pensa nisso. A morte, por mais certeza que tenhamos, porque a única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? Mas ela ainda vive muito distante, né, das nossas vidas corriqueiras. E esse vírus veio para dizer, olha, estou aqui, e se você pega, tem um grupo de risco, mas que esse grupo de risco, enfim, né? Perdemos pessoas jovens que não faziam parte do grupo de risco. E aí vem essa incerteza. As crises nos relacionamentos, né? Conflito nas relações familiares, distanciamento das demais relações de afeto, né? Casais de namorados que não se encontravam, maridos e esposas que acabaram, né, enfim, né, se separando, ou que o conflito ficou muito difícil entre ambas as partes, né,
muitas vezes essas famílias precisaram também estar em outro núcleo familiar para que essa convivência ficasse mais, vamos dizer assim, né, adequada e que não foi uma boa ideia. Então, assim, hoje a gente vive um período de muitos conflitos, assim, familiares, né? Situações que, de repente, nunca tinham sido trabalhadas em família, né? Tinham sido deixadas de lado e a vida estava levando, e aí veio, né, essa situação de crise para dizer, olha, o conflito existe, o conflito está aqui, precisamos resolver, né? Crise em relação ao processo de desenvolvimento do filho, com relação e aí? Como vai ser? Como meu filho vai estar fora da escola? Como meu filho vai estar fora das terapias, né? A gente sabe que as crianças, né, que requerem uma necessidade, né, de um acompanhamento mais diário, mais assim presente, né? A gente sabe o quanto foi e está sendo difícil para a família, para a escola, para os educadores, para os psicólogos, enfim, para toda uma equipe, né? A gente sabe que isso vem sendo um grande desafio para a gente, né? Da aula online, atender online não é simplesmente sentar e vamos atender e vamos bater um papo, né? A gente sabe que os desafios são muito grandes, né? Muito grandes. E a crise quanto à expectativa do retorno a esse normal, né? Qual é o normal que a gente espera, na verdade? Que normal é esse? Esse normal vai existir algum dia? A gente vai voltar a ser o que éramos antes, né? Enfim, são pontos de muitas reflexões, né? Em que todas essas incertezas trazem sentimentos, né? De medo, angustiantes, porque a gente não sabe, né? O que vai ser daqui a 3 meses, se vai ter a vacina, se não vai, se a vacina vai resolver, se não vai, enfim, né? Nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas, né? As coisas voltando, né? Porque a vida precisa seguir com todo o cuidado, né? Toda a orientação que vem acontecendo, mas mesmo assim, esse medo é real, né? Esse medo existe. Alguém espirrar junto, alguém corizar, a gente já abre o olho assim, já fica meio que com medo, de fato, né? Não tem como a gente fugir desse sentimento. E aí vem a instalação do conflito, né? E o que é esse conflito, né? É o processo que se inicia quando alguém percebe, né, que o outro afeta ou poderá afetar negativamente algo que se considera importante. Cada passo sucessivo no desenvolvimento é uma crise por causa de uma mudança radical de perspectiva, né? Olhar para a crise ou olhar para o processo. É possível mudar a direção para uma perspectiva positiva em um momento de crise, né? Olhar para a crise ou olhar para o processo, tá? Então, quando a gente se volta negativamente para um problema, a gente acaba que a gente não encontra, né, não a solução, mas a gente não encontra o processo para vivenciar isso, para que isso seja minimizado, né? Muitas vezes a gente não tem respostas e nem soluções para muitas coisas, mas a forma como a gente vai conduzir e direcionar na vida da gente é que vai fazer toda a diferença, tá? Então, se eu entro num processo, né, né, de incerteza, de negatividade, né, as coisas já não estão fáceis, né? E aí eu entro nesse processo, obviamente, e não vejo uma solução positiva, não vejo um lado bom, né, nas situações, nessa convivência, nesse confinamento, né, nesse recuo, eu começo, de fato, a estruturar minha vida, né, com muito mais negatividade. Então, a coisa, ela deixa de ser, ela sai dali do meu controle para passar a ser uma coisa muito mais macro, né? Então, a pandemia, é claro, não é uma situação fácil, mas ela passa a ser muito mais difícil, né? Quando a gente não encontra soluções. Então, eu, como psicóloga clínica, tenho recebido famílias com muitos desajustes nessa perspectiva. E muitas vezes nem vai para processo psicoterápico. Muitas vezes algumas orientações parentais, né, alguns encontros, algumas reflexões fazem as pessoas, né, se verem de outra forma. A gente tem visto muito, né, as pessoas se reinventando, buscando fazer coisas diferentes, né, muito. Então, assim, eu costumo dizer que no momento de crise, de conflito, a gente também cresce bastante, em muitos aspectos, né? E aí, todos os dias, a gente vê exemplos aí de pessoas que perderam emprego e foram... o que é que eu sei fazer? Eu sei cozinhar, e foram fazer marmita, e foram fazer bolo, e foram fazer doces, e hoje estão aí mantendo a família em função disso.
Então, eu costumo chamar de, são os ajustamentos criativos que a gente vai buscando em meio, né, à crise e à pandemia. Então, a gente precisa começar a buscar isso aí, tá? A gente vai falar um pouco, né, nessa coisa desse microsistema, né, que são esses sistemas de dimensões reduzidas e de e do que faz parte dessa coisa mais macro, vamos assim dizer, né? Então, a pandemia, né, ela trouxe uma questão social, cultural, política, econômica, de gênero, de religião, enfim, né, ela veio, né, mexer com tudo isso ainda mais, tá? Ampliação dessa família, essa família nesse núcleo, nesse indivíduo, né, os estressores verticais, né, padrões, mitos, enfim, que a gente traz ao longo da vida, e aí acaba a coisa se intensificando mais, né, os estressores horizontais, né, relacionados ao ciclo da vida, essa questão de morte precoce, né, das doenças crônicas, dos acidentes, enfim, tudo isso traz um conflito grande e a forma como a gente vai direcionar tudo isso é que vai fazer a diferença, tá? Na vida familiar, né? E a família, ela tem um papel aí, né? Decisivo e imprescindível na vida da gente, porque é no núcleo familiar que a gente vai buscar essa base, tá? Para que um fortaleça. Quando um tiver, sabe, mais para baixo, o outro vem, dá um ânimo maior, e assim essa família vai podendo, né, contribuir, colaborar com cada um para o seu crescimento emocional, pessoal, enfim. E vivenciando tudo isso, né, essas perdas com relação à morte, né, a gente vem falar um pouco sobre o luto, tá? Porque é uma situação que a gente também vem vivenciando, né? O luto, ele não é só, né, a gente não é só, a gente precisa ampliar esse pensamento, não só na morte em si, mas é o luto do que a gente perdeu, do que a gente vem perdendo, né? Então, é através desse luto que a gente precisa elaborar. Então, para como um especialista em luto, né, da Associação Americana de Psicologia, começamos a compreender que estamos em meio a uma crise de luto coletivo. Todos nós estamos perdendo alguma coisa, né? Então, falar de luto não é só falar da morte, né, em si, mas é tudo que a gente vem perdendo, né? E tudo que a gente vem precisando recriar ao longo aí desse ano de 2020. Né? Na pandemia da Covid-19, o processo de luto ele pode ser atravessado por morte repentina, inesperada, precoce e com frequência sem a possibilidade de despedida. Tudo isso pode produzir desdobramentos que potencializam sofrimentos psíquicos individuais e coletivos. Né? E aí, trazendo essa pandemia para a questão do luto, da perda, né, de um ente querido, de um amigo, enfim, a gente, né, passa muito por esse processo de ser muito mais doloroso, né, pela não despedida, né, porque a questão da morte, ela tem todo uma simbologia no sentido da despedida, né, no sentido de você saber daquele primeiro impacto, né, e no sentido de você programar, né, como é que vai ser essa despedida, esse velório, né, enfim, as questões religiosas, de orações, né, tudo isso que a gente, né, cultua, e depois, né, o sepultamento, né, aquele lugar onde a gente vai poder se despedir, onde a gente vai poder, enfim, colocar flores, toda a simbologia do que isso significa para uma pessoa querida, né? E aí, essa coisa repentina, né, onde eu tenho que deixar uma pessoa, né, querida, que eu não posso nem acompanhar, né, onde eu pego informações, né, através de telefone, para saber como essa pessoa está, né, essa humanização, que também precisou ser revista, né, pela área de saúde, pela nossa área, para que a gente pudesse minimizar esse sofrimento familiar do paciente, que a gente há de ouvir que você doente, quanto mais afeto, quanto mais cuidado você tem, a probabilidade de você reagir é muito maior, né? Isso aí já se tem muitos estudos, né, cientificamente comprovados. E com a COVID a coisa funciona diferente, né? O paciente ele fica lá isolado, com pouco contato, né? E o contato que tem por um celular, um oi, e muitas vezes o sujeito vem a falecer e essa família, né, sabe por telefone onde esse sepultamento, né, essa despedida é feita de uma maneira muito rápida, sem poder ter todos, né, o protocolo cultural, né, que
que se estabeleceu, se estruturou, e aí esse desdobramento ele potencializa em muito mais sofrimento psíquico, né? Muito mais. Então, o que é que o ser humano ele precisa, né? Em meio de adaptar, né? Nós somos sujeitos de adaptações, né? Constantes em nossa vida, em nossas vidas, na verdade, né? Porque a cada escolha, a cada mudança, né, a nossa tendência é assimilar, acomodar, adaptar, e a coisa vai acontecendo, né? Nós vivemos nesse ciclo, né? De assimilação, acomodação, adaptação, e vamos criando outras coisas, né? Mas por escolhas, né? Por muitas vezes por nossas escolhas, e não por uma situação em que a gente precisou se adaptar, né? E aí, o que é que significa essa adaptação, né? Para a vida, né, para a nossa vida. É o processo unitário e total das funções psíquicas que se evidencia pelo esforço significativo e coerente da personalidade na determinação de sua conduta, estabelecendo uma relação adequada ao mundo no qual está inserido. No trânsito entre a conduta, né, e o meio, há diversos fatores que coexistem. Desse modo, é preciso averiguar o que venha a ser possível, construir e reconstruir, para que o processo de enfrentamento seja o mais leve possível, sobretudo as descobertas de si. Tá? Então, essa adaptação a gente vem justamente buscar no meio familiar, né? Com as pessoas que a gente mais convive, buscando força, buscando suporte para que a gente possa suportar toda a situação. E a intervenção psicológica nesse contexto, né? Onde é que a gente pode ajudar e favorecer, né? Então, assim, a incerteza sobre tudo, né, o futuro, aliada ao desconhecimento de tratamentos eficazes, produz insegurança na dinâmica econômica, política e social, fazendo com que as soluções tenham de ser pensadas dia a dia. As consequências dessa instabilidade e insegurança dominam toda a população. Esse cenário deflagra uma crise psicológica sem precedentes, demandando dos profissionais de saúde mental acolhida e manejo terapêutico adequado em situações de crise, né? E a gente sabe que o número de pessoas, né, com crise de ansiedade tem aumentado bastante, com transtorno de ansiedade, né, depressão, conflitos familiares, a gente sabe que isso tem se intensificado bastante. Não é uma coisa nova, né, mas que tudo isso vem intensificando mais por tudo que a gente conversou um pouco, né, pela incerteza, pelo não ter uma previsibilidade do que as coisas vão acontecer. Eu acho engraçado, né, as crianças, elas, né, têm uma coisa muito legal, e aí sempre eu escutei essa semana de uma, ai tia, tudo vai melhorar, porque dezembro a vacina vai chegar, né, porque ele escuta, obviamente. Será que chega, né? Será que de fato, né, enfim, essa vacina vai estar pronta ou não? É a esperança de todo mundo, né? Então, a psicologia ela entra nesse papel de intervenção para justamente buscar adequar essas situações de crise, né? Fazer com que, muitas vezes não resolve o problema, mas fazendo com que a gente consiga olhar para esse problema de uma maneira diferente, consiga encará-lo de uma forma diferente, para que a gente possa lidar da melhor forma possível, né? Com toda essa situação que a gente está vivenciando. E o que, é que a gente pode utilizar de intervenção, né, nessas situações? Né? O que é que o psicólogo ele pode fazer, né, para estar contribuindo? Então, Pereira ele traz, né, promover o acolhimento, sensação de bem-estar, alívio dessa ansiedade, com redução ou supressão dos sinais e sintomas. Definir qual a situação de crise, né? Psicoeducar sobre o contexto atual, ensinar que sentir ansiedade nesse momento da pandemia é natural, investir na redução desses estigmas, né, com relação associados à Covid-19, oferecer estratégias em lidar com o confinamento, que a gente sabe que né, existe, de fato, o vírus está aí, mas a gente sabe também que tem pessoas que, né, enfim, exageram algumas situações. Isso provoca um certo pânico coletivo, né? E é isso que a gente precisa começar a minimizar e ter uma visão mais racional, mais objetiva e estruturada da situação, né? Reduzir os danos psicoafetivos e psicossociais ocasionados pelo estado da pandemia, né? Reconhecendo e conhecendo os recursos familiares e institucionais, né, que a pessoa dispõe,
encorajar a pessoa a se ajustar psicologicamente nessa nova rotina, a partir de suas potencialidades, habilidades, competências, né? Que vai justamente favorecer, né, nessa saúde mental, avaliar essa espiritualidade do paciente a fim de auxiliar o enfrentamento da situação da pandemia, estimular a percepção de suporte emocional, avaliar essa aceitação e o controle, né, possível e o que não é possível a gente controlar, né, e direcionar da melhor forma como é que a gente pode aprender a conviver, né, estimular a percepção de suporte informal, de informação, de instrumentos, EPIs, cartilhas, manuais. Então, quanto mais a gente se informa, mais a gente se cuida, mais a gente se protege dentro do possível, mais a gente protege o outro, né? Encaminhar geralmente essas pessoas para alguns serviços adequados, né, de acordo com a situação que ela vem passando, né? Muitas vezes a gente precisa de intervenções medicamentosas, de profissionais, de orientações, tá? Então, quando a resolução da crise se dá de forma adaptativa, surgem 3 oportunidades: a de dominar a situação atual, a de elaborar conflitos passados e a de aprender estratégias para o futuro, né? Então, assim, acho fantástico essa frase, né? Que eu encerro. Justamente, então, quando a gente aprende a lidar de uma maneira mais adequada e estruturada com os conflitos, com as crises, com as dificuldades, a gente consegue vislumbrar outras formas, né, de lidar com toda a situação, criando novas estratégias, para que a gente tenha um futuro mais amparado, mais confortável, mais estruturado emocionalmente. Enfrentar uma pandemia não depende apenas de adaptação em nosso estilo de vida, e sim adaptação subjetiva em nosso modo mais profundo de enxergar nossa existência no mundo, né? É sabermos que, assim, eu não posso só cuidar de mim, né? Eu não posso só olhar para o meu núcleo familiar, né? Eu preciso cuidar do outro, eu preciso também olhar para as pessoas, eu preciso saber que algumas atitudes minhas implicarão, né, em situações positivas ou negativas para uma outra pessoa, né? É o que a gente, né, está vivenciando muito esse processo que a gente chama de empatia, né? É estar se colocando no lugar do outro, né? O enfrentamento não é só o meu, o enfrentamento é um enfrentamento geral, o enfrentamento é da humanidade, né? Enfim. E aí são as unidades de referência, né, para diagnóstico, isso vai ficar na aula, né, para que quem necessitar, enfim, de alguns serviços possa procurar, né. As unidades de referência de reabilitação, né, Recife e interiores, as unidades de referência ainda, né, na questão do interior, né, núcleo de apoio às famílias, né, das crianças com a síndrome da Zika congênita, né? Esses slides eles vão permanecer para quem, né, tiver interesse. E a equipe do núcleo de apoio às famílias de crianças com a Zika congênita, ainda, né? Algumas GERES, a coordenação, né? Equipe do núcleo ainda. As referências, tá? Quem quiser se aprofundar mais e enfim, estudar mais um pouco. E aí, meu contato, para quem quiser, enfim, discutir, tirar alguma dúvida, estou disponível. Ok? Obrigada.